paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, que dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Já consagra o seu dia na presença do Senhor e saiba que Deus está tomando conta de cada situação em nome de Jesus. Presta bem atenção, irmãos. Texto base, em nome de Jesus, texto base de hoje é o Lucas 10:19, tá bom? Eu vou começar em João 10:10, mas o texto base é o Lucas 10:19, tá bom? Presta bem atenção. É só para a gente entrar num contexto de ficar mais claro aqui as coisas. Ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, qualidade. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que as me deu, mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Presta bem atenção. O que eu preciso entender aqui nessa introdução aqui? Irmão, Deus, o que ele está falando? Jesus está falando, esse texto aqui de João é Jesus falando. Ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? A vida com qualidade. Quem pode nos dar é Deus. Aí o que ele está dizendo? Ó, o ladrão não vem, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Dou-lhes a vida eterna. Irmão, perdão aqui, eu esqueci de falar. Do versículo 10, eu pulei para o versículo 28, tá? Do 10, 10, eu fui para o 10, 28, tá bom? Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Presta bem atenção no que eu quero trazer para nós, irmão. Lá fora, tem um diabo, tem um satanás do inferno que luta contra a nossa vida. Quando eu falo lá fora, eu quero dizer no mundo, nas situações do mundo. Então, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Ó, eu preciso estar debaixo do cuidado de Deus. Existe lá fora um diabo que luta contra a nossa vida. O que você precisa entender? O que tem lá fora? Um diabo que luta contra a nossa vida. O que Jesus está falando? Ó, eu sou maior, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. O que Deus tem para nós? Uma vida com qualidade, uma vida com abundância. O que você vai viver? Uma vida com abundância. E o que eu vou viver? Uma vida com abundância. E diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos viver a manifestação do Senhor diante de cada situação. Então, entenda, Deus veio para nos dar vida, Jesus veio para nos dar vida e vida com qualidade. Tem um diabo aí fora que quer matar, roubar e destruir. Então, esse é o contexto. O que ele está falando? Nada vai nos tirar das mãos dele. Nada vai nos tirar das mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Entendeu? Vamos lá para o texto, o texto base, e continuar seguindo aqui, ó. Lucas 10:17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até o diabo, os demônios se nos sujeitam. Disse-lhe Jesus, presta bem atenção. Ó, Jesus veio nos dar a vida com qualidade. Ele falou, ó, o inimigo veio matar, roubar e destruir. Presta atenção no contexto. Eu estou no mundo espiritual, tem uma luta, tem uma batalha sendo travada. O que eu e você precisamos entender? Que Jesus está nos guardando e ninguém pode tirar arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém nos pode arrebatar da mão de Jesus, da mão de Deus, entendeu? Tá entendendo? Ó, cuidado meu e você é estar na presença de Deus e entender o que está acontecendo. Aí ele vai.
Aí os setenta discípulos voltaram a Jesus. Pelo seu nome, os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus entra no assunto e disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Irmão, se ele caiu do céu, ele está na onde? Pensa aí na tua cabecinha. Tá por aí. O mundo jaz no maligno. Presta atenção. Aí ele fala assim, ó, eu vi Satanás cair como um raio cair do céu. Irmão, presta atenção. Ele não está no céu mais. Aonde que ele está? Está por aí, caçando assunto. Vigia, querido. Vigia. O que que eu quero trazer para mim, para você? O nosso negócio é ficar firme com Deus, é na presença do Senhor. Vamos lá no contexto? Aí no versículo 18, que é o texto base, e diz o 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes, coisa física, coisas naturais, desafios naturais da terra, e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que que eu quero trazer para mim e para você? Toma posse da capacitação que Deus nos dá. Esse é o texto básico, 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Irmão, o que que eu preciso entender? Tem um diabo que quer matar, roubar e destruir, mas nós estamos debaixo do cuidado de Deus, da bondade e da misericórdia do Senhor. E vamos viver a bondade e a misericórdia do Senhor diante de cada situação. O que que você precisa entender? O que que eu preciso entender? Diante de cada situação, vamos viver o cuidado de Deus. Vamos viver a manifestação do Senhor. Eis que vos dou o poder. Deus está para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Toma posse. Chegou uma situação, você vai orar, vai mandar o mal embora em nome de Jesus, se revestir do poder de Deus, se fortalecer no Senhor. Mas o que eu quero trazer para nós é que nós estamos no mundo espiritual e tem uma luta, uma batalha sendo travada diante de cada situação. E nós precisamos, em nome de Jesus, agir com sabedoria diante de cada situação. É situação grande? É situação pequena? Acorda, querido, fique esperto. É situação física? É situação espiritual? Eis que vos dou poder. Eu preciso ter a ciência que o poder vem de Deus, a capacidade para mandar o mal, a força maligna embora. E nada, mas aí ele vai entrar aqui, ó, eu quero trazer esse trechinho aqui, ó. No versículo 20 ele fala assim, ó: não vos alegrei, porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito no céu. Irmão, em nome de Jesus, o que que eu preciso entender? A cilada do diabo, às vezes é outra, às vezes eu não tenho que ficar mandando o demônio embora, eu tenho que vigiar para o meu nome continuar lá escrito no céu. Irmão, essa daí foi uma força de expressão, tá? Mas eu preciso entender que as situações tem um diabo que a luta é diferente. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo. O que que você está entendendo sobre isso? Que nós vamos sair na briga com o diabo? Nós vamos sair na luta? Vigia, irmão, em nome de Jesus. Às vezes nós vamos lutar fisicamente, expulsar um demônio, mandar o mal embora, mandar uma situação de doença embora. Sim, nós vamos, mas presta atenção, o melhor é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Agora, a batalha não parou. Aí ele entra aqui, ó, no Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. Presta bem atenção.
em nome de Jesus. O que você precisa entender? Se fortalece em Deus, cabecinha. Deus falou que nos dá poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do mal. Olha, eu sou super forte. Olha, sou o super homem, sou a super mulher. Querido, tem cilada do diabo e às vezes entra numa coisa simples que eu não sei, que eu não estou entendendo. A cilada está na onde eu não sei. Se você soubesse, não era cilada. Mas o que eu preciso entender? Nada vai nos arrebatar da mão do Senhor, mas eu estou numa batalha, só que eu preciso entender qual que é essa batalha. A gente vê, Deus nos dá poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo e nada vos fará dano. Aí você já imagina você com a espada na mão, lutando com o diabo e cortando os diabos, os demônios. Irmão, em nome de Jesus, você não sabe na onde está a cilada. Aí ele fala o que para nós? Se alegra, não é porque os demônios você está mandando os demônios embora não, mas se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que é isso? Aí entra aqui o contexto do Efésios, que está falando, você não sabe na onde está a cilada, você não sabe, você está lutando com o mundo espiritual. A nossa luta é na oração, é no clamor, a nossa conduta é na presença de Deus. Por quê? Para não dar brecha, para não entrar em cilada, para não entrar em situação. Às vezes você acha que você está lutando, mas surge uma oferta no meio do caminho, surge um prato tentando roubar a nossa unção, a nossa primogenitura. A unção da primogenitura, eu estou falando prato que você está lembrando lá do Esaú e Jacó e tal, a história toda. Irmão, o que quer dizer isso? Que por um momento a situação pode virar. Em nome de Jesus, vigia. Às vezes você olha uma situação simples, eis que vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes, uma coisa, mas é uma coisa simples, não tem problema. Você vê coisa em tudo. Não, querido, eu não vejo coisa em tudo, não. É que tem um diabo que luta contra mim e a sua vida. E às vezes a cilada, às vezes não, a cilada está na onde eu não sei. Aí Jesus falou, o apóstolo Paulo fala aqui para os Efésios, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Você não está lutando com gente, você está lutando no mundo espiritual. Isso quer dizer o quê? Vigia em toda situação. Deus te deu poder, nada nos arrebata da mão dele, mas eu preciso continuar alerta, atento e enxergar qual é a batalha que eu estou enfrentando. Por isso que o texto base é esse, vos dou poder. Isso quer dizer o quê? Talvez, se você comer um alimento, vai te atrapalhar, lutar lá, vigiar. Às vezes um alimento que vai nos enfraquecer. O que eu quero dizer com isso? Um alimento que nos enfraquece. Você come alguma coisa que te faz um mal lá, uma coisa que você não pode comer, aí enfraquece o nosso corpo. Vigia, eu estou falando de comida, mas você está entendendo o que eu estou falando. Tem outras ofertas, outras situações. O que nós vamos entender? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Às vezes, olha, a cilada é a ansiedade. Mas por que eu fiquei ansioso? Porque eu estou esperando em mim mesmo. Se eu esperar em Deus, eu sei que vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Aí ele fala assim, porque ele tem que cuidar de vós. Sede sóbrios e vigiar. Mas, irmã, eu não estou bebendo cachaça, não. Eu não estou bebendo bebida que vai me deixar entorpecer. Mas e aí, será que eu estou... O que eu estou vendo? O que eu estou assistindo? Presta atenção na onde você está, na batalha que você está lutando. Aí ele fala assim, vigiai, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem tragar, a qual resistir-lhe firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Irmão, vigia, querido, presta atenção. Parece simples essa situação, mas lá atrás dela está escondido uma cilada do diabo. O que eu vou fazer? Fortalecer em Deus, porque ele me dá poder contra serpentes, escorpião e toda a força do inimigo. Sabe o que é isso? É que quando chegar uma situação simplesinha, que eu acho que não dou nada por essa situação, eu vou entender e vou vigiar, porque Deus já deu poder e autoridade contra serpente, escorpião e força do inimigo. Ele falou para me revestir, falou para me lançar a ansiedade sobre ele, que ele está cuidando de nós. Em nome de Jesus, você está entendendo? Cuida, vigia nas coisas pequenas, em nome de Jesus, que Jesus já nos deu poder. Bora orar?
Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá inteligência, Pai, diante de cada situação, em nome de Jesus. Nós estamos, Deus, nas tuas mãos e sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e cuida da nossa vida. Enche-nos da tua presença, com a tua graça e a tua misericórdia. Enche-nos da tua unção e da tua misericórdia. Obrigado, Papai. O Senhor nos dá poder contra toda a força do inimigo, contra toda situação contrária. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua graça e a tua misericórdia. Nós queremos te louvar pelo teu poder e a tua presença em nome de Jesus. Enche-nos da tua unção, enche-nos do teu poder, fortalece-nos com a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da alma do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.